Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Saúde Pública em Foco. Eu sou Alexandra Boing, epidemiologista da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto: o aumento expressivo dos casos de infecções respiratórias e a situação de emergência decretada em Florianópolis. Então, para começar, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é essa síndrome respiratória aguda grave, que também vocês já devem ter escutado pela sigla ISRAG. Né? Então, trata de um quadro clínico que é grave, que começa com uma síndrome gripal comum, né? Com sintomas como febre, dor de garganta, tosse, coriza, calafrios, dores no corpo. No entanto, em alguns casos, essa condição acaba evoluindo rapidamente para um estado crítico, com dificuldade para respirar, dor no peito, uma baixa oxigenação do sangue, coloração azulada nos lábios, no rosto, né, em casos mais graves. Então, nesses casos, o paciente geralmente precisa de uma internação e muitas vezes de unidade de terapia intensiva. E as causas da ISRAG, dessa síndrome respiratória aguda grave, são variadas. E os principais agentes envolvidos são os vírus respiratórios, né, como a influenza, o vírus sincial respiratório, que é o causador da bronquiolite, o SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, e além disso também bactérias até fungos podem desencadear quadros graves. E por que esse tema acabou voltando aí, ganhando destaque? Porque a gente viu aí que Florianópolis enfrenta nesse momento uma situação crítica. O município decretou uma emergência em saúde pública, né, após registrar um aumento acelerado das internações por doenças respiratórias. Os leitos de retaguarda hospitalar, que são utilizados como suporte aos casos mais graves, estão com 100% de ocupação, né, beirando aí o 100% de ocupação, tanto na capital quanto nos municípios do entorno. De acordo com os dados divulgados pela prefeitura, foram registrados 459 casos e 20 mortes por ISRAG recentemente, o que evidencia essa gravidade do cenário. Essa alta demanda por atendimento provocou superlotação nas unidades de saúde, o impacto direto nas UTIs, tanto neonatal, pediátrica como adulta. E um dos dados preocupantes também vem do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que entre janeiro e abril deste ano, 64% das crianças internadas por ISRAG tinham menos de 2 anos. Né? Então, isso representa 438 bebês hospitalizados em apenas 4 meses. Então, nesse mesmo período, o aumento das internações pediátricas foi de mais de 80%. A taxa de ocupação das UTIs também na Grande Florianópolis chegou a quase 90%, né? E com apenas 3 leitos disponíveis num determinado momento. Santa Catarina segue ainda numa situação crítica no de respeito à disponibilidade dos leitos de UTI, né, que são unidades de terapia intensiva, devido ao aumento desses casos das doenças respiratórias. Então, segundo a última atualização, né, da noite de terça-feira, do dia 13, agora, pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS de Santa Catarina, o SESG de Santa Catarina, 2 regiões estão sem leitos de UTI adulto e outras 5 se aproximam do limite. Então, o cenário mais grave envolve justamente o leitos de UTI adulto, né? O Vale do Itajaí, a Foz do Rio Itajaí estão com 100% de ocupação, sem nenhum leito disponível no momento. No Planalto Norte e Nordeste estão com 99% de ocupação, com apenas um leito livre. Grande Oeste também tem só um leito disponível. A Grande Florianópolis apresenta uma ocupação de 98%, com 3 leitos disponíveis. O sul do estado também conta com apenas 3 leitos e uma taxa de ocupação de 97%. Na sequência vem a Serra Catarinense, que aparece com 96,5% de ocupação dos leitos. Somente o meio oeste está em situação menos críticas, com 15 leitos disponíveis. E em relação à taxa geral de ocupação de leitos, né, somando adultos, pediatras, neonatais, o estado registra 92% de ocupação. E essa atualização foi dada, então, na última terça-feira, ontem, às 19h13. Então, no panorama estadual, a situação é mais crítica, então, no Planalto Norte, né? Como vocês viram, mas a situação também preocupa quando a gente observa os leitos neonatais e pediátricos, né? Os leitos neonatais no Planalto Norte e Nordeste apresentam 97% de ocupação, Grande Oeste 95%, o Oeste especificamente está com 100% da ocupação dos leitos de UTI neonatal, ou seja, não há vagas disponíveis, e o que acaba também gravando, né, um outro fator que acaba gravando todo esse cenário é a baixa adesão à vacinação, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Então, em Florianópolis, apenas 13%
das crianças de 6 meses a 2 anos tomaram vacina contra a gripe. E em todo o estado de Santa Catarina, a cobertura vacinal do público-alvo está em apenas 22%. Então, muito mais baixo do que a meta, que é 90%, que é a meta estabelecida, né, pelas autoridades de saúde. E esse baixo índice de cobertura, ele é preocupante, porque a vacina contra a influenza e Covid são oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e representa a principal forma de evitar formas graves de doença e as mortes. Além das crianças, o público idoso também é prioritário. Então, até o momento, pouco mais de 28% dos idosos receberam a vacina contra a gripe, né, com destaque aí para o grupo de 60 a 69 anos. As gestantes também aparecem em segundo lugar em cobertura vacinal, com apenas 16,4%, e, infelizmente, as crianças continuam sendo o grupo com menor adesão. Mas é importante também lembrar que a vacinação não é a única medida necessária. Outras ações simples ajudam a prevenir a disseminação do vírus, né, desses vírus respiratórios. Então, é importante lembrar de manter os ambientes ventilados, usar máscara em caso de sintomas gripais, evitar locais fechados e com aglomeração, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, talheres, manter limpos objetos e superfícies tocados com frequência, teclados, celulares, maçanetas, corrimãos. Com a chegada do outono, aproximação aí do inverno, esses cuidados precisam ser redobrados. Isso acontece por quê? Porque o frio leva as pessoas a permanecerem mais tempo em locais fechados e mal ventilados, o que favorece a circulação dos vírus. Então, além disso, essas baixas temperaturas podem agravar quadros respiratórios e cardiovasculares, né? Aumentando ainda mais uma procura por serviço, aumentando a demanda de serviços de saúde. Então, para enfrentar essa emergência, a Prefeitura de Florianópolis adotou medidas de contratação temporária, profissionais de saúde, ampliação da carga horária de contratados, existência e dispensa de licitação para aquisição de insumos, para tentar rapidamente ampliar a capacidade de resposta da rede municipal em frente a essa alta demanda. Mas é importante lembrar que a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Em casos leves de sintomas gripais, é recomendado procurar sim a unidade de saúde, as unidades de pronto de atendimento. A gente precisa evitar a sobrecarga nos hospitais. É claro, manter o calendário vacinal em dia é essencial para proteger a si mesmo, a sua família e a comunidade. E com isso, pessoal, encerramos Saúde Pública em Foco de hoje. Semana que vem voltaremos com mais informações e dicas importantes para todos vocês. Até lá!